Olá, boa noite. Já estamos ao vivo, estamos entrando. Boa noite. Olha a Nara entrando aí. Oi, Nara. Já vou te adicionar aqui. Mariana também está entrando. Aí, Mariana também já está entrando aí. Já vou chamá-las. Boa noite a todos aqui no perfil da Humanos Editora. Nós começando aqui aí, as meninas chegando. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, meninas. Olá, tudo bem? Como A que gente, estão? a gente fica assim, aguardando as pessoas entrarem. Deixa eu ver, meu volume aqui está alto. Hoje eu não estou de fone, então vou brigar aqui minha voz e o ar-condicionado. Eu desligo o ar até a hora que fica calor. Você está me ouvindo bem, Vanice? Mariana? Estou, e vocês estão me ouvindo? Mariana? Bem. Mariana não está precisando nem muita coisa, porque o sucesso que ela está fazendo com o podcast em primavera, né? Ah, você está acompanhando! Que bom! Sim. Bom, pessoal, quem está aí na live, que está entrando, nós estamos aqui hoje com a apresentação aqui no perfil da Humanos Editora, fazendo um bate-papo junto com a Nara Bortolo e a Mariana, filha da Nara, que não é, não, Mariana, tá bom, advogada, especialista em recuperação judicial, mora em Primavera do Leste, casada, faz um sucesso esplêndido no podcast. Essa mulher vai virar influencer rapidinho, hein? Bem. E Nara, nossa produtora rural aí de Diamantino, todas elas coautoras do livro Elas e o Agro, para quem está começando, está entrando aí. Sejam bem-vindos. Marina, Rosane, Sérgio, Rosane Dambros, né? Pessoal do Divino Amor, Samira, Sami Cabral, é isso? Acho que é isso, né? Pessoal, a gente quer deixar à disposição aí qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas para fazer aqui para nós. Realmente é um bate-papo. A Nara hoje estava até preocupada, né, Nara? Quais são as perguntas que você vai fazer? Eu não vou fazer pergunta nenhuma. Só vou induzir um pouquinho. Vamos tirar um pouquinho desse sentimento, desse trabalho que a gente fez, esse produto e essa entrega que nós fizemos através do livro Elas e o Agro, né? E aí o pessoal que está entrando aí, que queira participar, no meio da live aí nós vamos passar uma surpresinha do livro, né? Um desconto, uma promoção para quem estiver participando aí poder comprar hoje. Eu quero agradecer imensamente o Neliton, que é da equipe da Humanos. A gente fala assim, já é uma família. É bem incrível, porque a editora, ela, com esse trabalho que ela vai fazendo, e eu falo assim, eu agradeço muito, porque eu acho que na verdade, eu nunca tinha escrito um livro, né? Mas eu penso que o trabalho que a Humanos fez conosco, ela faz uma organização fantástica, ela nos dá um suporte para todas as escritoras, para a organização, para a entrega do livro. E aí eu quero agradecer a toda a equipe da Humanos, Jair, Leandro, Lucas, Yuri e todos os outros meninos, e mais ainda o Neliton, que sempre nos acompanha aqui em todas as lives. Então, fiz a introdução, vamos lá. Quero que a Nara fale um pouquinho dela, que a Mariana também fale um pouquinho, para a gente continuar nosso bate-papo aqui. Boa noite a todas. A editora Humanos, em primeira mão, né? Que é a nossa mãe aqui do nosso livro. A Vanice Marques, que é a nossa organizadora do livro também. Elas e o Agro. Olha aqui que lindo o nosso livro. E todas as coautoras do nosso livro. E tá um sucesso, né? Aí todo o Brasil. Isso aí, para nós, é imensa gratidão, né? Quero me apresentar aqui. Meu nome é Nara Bortolo, sou casada, 30 anos, sou mãe da Mariana e do Rafael Bortolo. E
É com imensa gratidão mesmo quando fui convidada para escrever esse capítulo, falar um pouquinho, né, da trajetória de luta que a gente teve, né? Muitos perrengues, né? E a gente aprende muito também com as dificuldades, né? Vou deixar a Mariana apresentar e depois a gente continua, então. Exato. Eu sou Mariana Bertolo Monteiro, advogada de recuperação social. É uma honra estar aqui, né? Estar iniciando. Fui convidada também para ser coautora do livro Elas e o Agro. Sou filha da Nara, Bertolo. Né, foi assim, foi muito gratificante poder ser parte de coautora. Nunca imaginei que eu faria. É muito desafiador, né? Poder sentar na história, e eu tão jovem, que história que eu ia falar, e mal sabia eu que tinha muita coisa por trás, e também por toda a bagagem que eu trouxe da minha família. Mas é um prazer estar aqui. Se tiverem perguntas, a gente está esperando. Deixa eu te perguntar, tá cortando um pouquinho para vocês ou não? Para mim, não. Para mim, tá cortando um pouquinho, às vezes, que vocês falam. Para mim também. Não sei se de repente é alguma internet. Se estiver cortando a minha fala, vocês falam que eu troco a internet também, tá? Tá bem. Quero agradecer aí a Carolina, que está entrando, a Eliane, o Gustavo. Hoje eu tô com óculos diferentes, tenho que olhar assim, ó. O Guilherme. Agradeço aí, fiquem conosco, que tem... As meninas vão ficar dando spoiler aí das histórias e dessa grande contribuição que fizeram para a atividade do agro, né? Meninas, vamos lá. Assim, eu vou começar a contar um pouquinho mais. A gente acabou ficando 2 semanas sem fazer a live, né? Até pela questão das agendas de todas nós. Nós somos hoje 13 mulheres que escrevemos o livro Elas e o Agro. E nós estamos aqui hoje com a Nara, que é a mãe da Mariana. E a gente tem outras coautoras que estão no livro também, que temos 2 irmãs, a Gilce e a Maristela. Temos a rainha do Jersey, que é a Marlene Caiute, que é lá do Paraná. Nós temos a consultora Margarete, de Minas Gerais. A Elicineia, que é a nega da Empaer em Cáceres. A Cíntia, que é executiva do Sicredi. Então, assim, são 13 mulheres que vieram contribuir com as suas histórias. E esse livro ele começou lá em 2020. Eu tive em janeiro de 2020, porque eu sempre tive um sonho de escrever minha história, escrever um livro. Nem era muito a minha história. E lá em 2020 eu pensei em escrever a minha história, mas eu falei, eu não quero escrever sozinha. É como se, de repente, aquela síndrome de patinho feio que a gente tem, né? De achar, não, só a minha história não faz diferença. Ou, a minha história vai ficar fraca. Então, eu falei, não, eu vou chamar outras mulheres para poder contribuir. Só que, assim, e contar a minha infância mesmo, né? Meus pais, desde 70, que em Rondonópolis, com fazenda, aí nós mudamos para Aputanga em 81, 82. Minha mãe ainda está lá, meu pai já é falecido, minha mãe está lá até hoje com as fazendas. Então, assim, mostrar o quanto essa infância, essa essência do meio rural, do campo, fez diferença na minha vida e faz muita diferença em todos os valores que eu levo na minha vida profissional, no meu relacionamento pessoal, nas minhas amizades. Então, isso é muito parte da minha essência, é como se fosse o centro da minha vida. Então, qualquer momento que existe alguma coisa, a gente corre lá no centro, né? Abraça, busca energia, traz energia para a vida e aí enfrenta esse mundo louco e doido que nós temos hoje, né? E aí eu queria, e eu vou falar assim para vocês, eu até me emociono porque a Nara e a Mariana foram as 2 primeiras mulheres que eu convidei. Foram as 2, assim, que a Mariana teve uma ligação que a Mariana me fez, que eu não vou esquecer, que ela virou e falou assim,
Ai, não vê dificuldade em nada, não. Nós vamos fazer, vai ser lindo. Parece que ela estava visualizando o dia 22 de janeiro de 2022. E isso, assim, me marcou demais, porque vocês duas conseguiram ver à frente de um futuro que eu estava vendo dificuldades. Por quê? Porque eu estava convidando várias mulheres naquele momento. Como eu não participo, o meu mundo é muito turismo, né? Que eu sou consultora em turismo, trabalho em turismo, mas a minha essência, meu início de vida é na área rural. Eu não enxergava que pudesse ter, eu não conhecia muitas mulheres para convidar, e aí esse convite praticamente assim, eu falei, eu vou convidar as mulheres que foram me indicando, né? Vários amigos meus foram indicando. E vocês me deram essa força incrível e que conseguimos transformar nesse produto maravilhoso e que, assim, até ontem o Paulo, que é do Resenha Cast, né? Ele mandou uma mensagem para mim falando, olha, parabéns pela iniciativa, Vanícia. Eu conheço várias mulheres que estão nesse livro. Então, eu quero, assim, em público mesmo, a público aqui, vir agradecer de coração a Nara e a Mariana, porque vocês duas, assim, fizeram a diferença. Vocês foram a âncora para puxar com que esse livro realmente acontecesse. Então, ó, gratidão por vocês estarem lá no início e estarem aqui no final e a gente poder sentir e celebrar um pouco desse sucesso, né? E aí, de lá para cá, a gente veio, convidamos muitas, inúmeras mulheres. E aí a gente tem aquela história do síndrome de patinho feio. Ah, mas minha história agora, isso a Mariana me falou. Ah, mas o que eu vou escrever? Minha história não é nada. A Nara ainda pensava, nossa, eu vim para o Mato Grosso e a dificuldade, já pensou no que ela poderia escrever, mas na dificuldade de colocar isso no papel. E a Mariana já pensando, ah, mas o que é a minha história? Minha história não é nada. O que eu vou escrever? Então, a gente sempre tem isso, né? De achar que o nosso conteúdo, a nossa vida, a nossa história, isso não é uma riqueza. E mais ainda, que isso possa inspirar e levar outras pessoas a pensarem nas superações, nas dificuldades do dia a dia, né? Então, assim, isso é uma coisa que marca muito, porque todas as mulheres aconteceram isso, praticamente. E muitas, a Dejane, que é uma super jornalista do agro, também falou a mesma coisa. E as desistências, que isso me marcou demais, dessas mulheres. Muitas delas nesse sentido, outras falaram que não tinha tempo, ou seja, não tem tempo, a gente não tem tempo para a gente. Algumas tiveram realmente dificuldade na época da pandemia toda, da questão da doença, perderam alguns entes, ficaram mal, né? Realmente tiveram problema com o Covid. E a gente veio trazendo isso, mas graças a Deus a gente teve oportunidade de entrar outras grandes mulheres. E uma pessoa-chave nisso tudo foi Jair Donato, da Humanos Editora, porque esse psicólogo, gente, se precisar de uma consulta, começa com ele, começa a fazer um tratamento com ele, porque ele realmente fez toda a diferença também para a gente continuar construindo esse projeto. Então, Nara, eu queria que você contasse, assim, naquele momento, como foi para você? Diz que bem assim, aquela coisa de televisão. Naquele momento, como foi para você? Você já tinha essa história na sua cabeça? Você já tinha noção que você queria apresentar as dificuldades, que você queria mostrar o quanto vocês se superaram como família, como ser humano, como produtor rural, vindo para cá, construindo tudo isso. Então, eu queria que você contasse como foi para você. Então, o meu título foi A Minha Família é Meu Maior Tesouro. Quando você me convidou, Vanice, a primeira coisa eu falei assim, eu preciso contar também a história dos meus pais. Como que eu vim do Rio Grande do Sul para cá, né? No ano de 1987 ali, a gente veio para o Mato Grosso e nós viemos com um Fusca azul. Eu nunca esqueço a cor do Fusca. Um Fusca azul fazendo comida nas beiras da estrada, nas árvores, sabe? Eu, meu pai e 2 irmãos. Meu pai, minha mãe e mais um irmão. Naquela época que o outro irmão não era nascido ainda, né? E assim, foi tão gostoso. Foi um momento tão bonito.
Porque a gente viveu, aquela vinda saindo do Rio Grande do Sul para vir para o Mato Grosso, né? Aquilo para nós, nossa, quando chegou no Mato Grosso, subiu a Serra de Poxoréu ali e viu aquela planície do Mato Grosso, nossa, aqui que nós vamos começar a nossa vida, né? Vamos prosperar. Eu tinha 7 anos na época, mas foi assim, momentos que marcou demais a nossa vida, né? Minha mãe, quando chegou no Mato Grosso, ela foi catar pau no cerrado para limpar toda essa área para poder plantar já em outubro, né? Então eu lembro muito bem, eu quis contar toda essa história, né? Aí eu contei depois toda a história minha, que eu morei em Primavera do Leste, a construção da primeira casa, tudo, né? Depois do meu casamento, quando eu casei, do nascimento dos nossos filhos, né? Então tudo isso eu contei ali com detalhes e também das dificuldades que a gente passou no ano de 2004, né? Que nós plantávamos soja e a ferrugem tomou conta de tudo aquilo. Nós tínhamos caminhão, tivemos que vender caminhão para poder pagar uma firma. E assim mesmo ficamos devendo muito. Então, assim, nossos filhos, a Mariana pode contar isso depois, a gente nunca escondeu nada deles, né? Então, não foi assim, ó, tudo mar de rosas. O produtor não vive uma vida de mar de rosas, né? Sempre tem as dificuldades, né? E eu aprendi com todas essas dificuldades que me deixou uma lição de vida. Mas sempre eu acreditei na minha determinação e na minha fé em Deus. E nunca deixei o meu marido desanimar. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque nós, mulheres, nós somos o esteio da nossa casa. Se o teto cair, a nossa casa cai. E eu lembro, na época, que eu queria dar um estudo bom para os meus filhos, sabe? E eu morava em Diamantino nessa época. E daí eu quis mudar para Nova Mutum, porque a escola era melhor, tudo, sabe? Então, assim, a gente viveu aquelas dificuldades sem dinheiro para nada. Nós não tinha dinheiro, sabe? Mas nós nunca perdemos a nossa fé. E sempre eu animando meu marido, sabe? E foi muito linda a nossa história. Hoje, graças a Deus, eu posso olhar para cima e dizer assim, obrigado, Senhor, por você ter me dado tudo isso que você me deu hoje. Essa família linda que eu construí, né? Graças a Deus. E esse patrimônio que a gente tem hoje, graças a Deus, sabe? Porque não foi fácil, nada foi fácil. Eu vejo assim, você falando isso, e olha que eu tive... As primeiras lives eu também estava emocionando pra caramba. Aí o pessoal falando, eu falei, gente, eu tenho que parar de ter toda essa emoção. Aí eu chego aqui hoje, a Nara começa a me emocionar aqui, pronto. E eu sei, Nara, você fala isso assim, na época que meu pai saiu de Rondonópolis para comprar terra aqui para o norte, na época para ir para Sinop, lá em 80, ainda tinha aquele medo, aquela coisa de malária, de maleita, então minha mãe ficava... quando veio já para Rondonópolis, nós viemos do Mato Grosso do Sul, em 73, então assim, toda essa época, tudo era muito assustador, era ser longe, era uma floresta, era ter que abrir, era a dificuldade da distância dessas doenças, né? Então, assim, praticamente parece que nos remete a esse passado. Eu lembro quando nós compramos a fazenda em Araputanga, a gente passava o dia inteirinho para chegar de Cuiabá. Hoje a gente faz em 3 horas, né? Jonária França, é isso, Jonária? Jonária, né? Sou jornalista do Amazonas, morando em Nova Mutum. Estou desenvolvendo um trabalho aqui para dar visibilidade sobre o envolvimento de mulheres no agro. Olha só, Jonária, vamos conversar. Que legal, muito legal, viu? E a gente, com isso aí, essas histórias que nos inspiram tanto, igual a história da Nara, a gente tem tido algumas empresas, eu quero agradecer aqui em público também a Agroamazônia,
que comprou, né, adquiriu alguns livros nossos, Elas e o Agro, adquiriu direto na livraria e doou isso, sorteou no stand, né? Essa semana nós estamos com a Norte Show, nós estamos com a Madalena tá lá, a Dejane tá lá, que são nossas coautoras, né? E isso é importantíssimo, a gente mostrar que existe esse produto no mercado, mostrar que existe, que vale a pena fazer isso, mostrar para as mulheres que todas elas têm uma história, e essa história, quanto mais a gente puder contar, mais força, mais incentivo, mais inspiração a gente consegue fazer. Com tantas delas que estão nos bastidores e às vezes não conseguem ver esse crédito e essa verdade que cada uma tem e que a gente possa mostrar para os outros, né? O quanto essa lida do dia a dia é importante para a economia, é importante para as famílias, é importante para o homem, para a mulher, para todo tipo de relacionamento, né? E aí eu queria perguntar para Mariana. Mariana, ela foi fazer uma entrevista comigo. Eu fiquei parada. Assim, eu falei, não sei para que vai perguntar alguma coisa para mim, porque as respostas dela eram fantásticas. Mariana, e ela já está materializando no livro o sucesso que ela tem feito, começando a fazer aí na mídia, né, Mariana? Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio de você estar entrando, você como especialista no meio jurídico aí, na recuperação judicial, dentro do agro, né? Como que você está vendo esse mercado hoje, Mariana? Bom, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha, né, uma lei que veio para ajudar os produtores rurais, e eu falo isso com muita precisão, porque foi literalmente uma conquista dos advogados a recuperação judicial do produtor rural. Porque o Código Civil nem previa que o produtor rural poderia ser o empresário e muito menos ele tinha requisitos para entrar com a recuperação judicial. Então, me incomoda muito quando eu descubro que um produtor é contra a recuperação judicial. Porque literalmente foi uma conquista em prol do produtor rural, né? E aí a nossa visualização futura literalmente a recuperação judicial ela veio para ajudar quando se tem uma crise. E eu sempre falo que acaba que a atividade do agro ela é literalmente uma empresa a céu aberto. Hoje pode estar bom, ano que vem não necessariamente, no próximo ano. E às vezes pode acabar virando uma bola de neve, que foi o que aconteceu com a minha família, com os meus pais, né? Então, a recuperação judicial... Isso que eu pensei agora, exatamente. Você vivenciou isso na sua família, né? Total, né? Meu pai, ele viveu uma recuperação judicial sem ter o benefício da recuperação judicial, eu sempre digo, né? Porque foi durante anos uma crise, nada se resolvia com CPF sujo, não tinha crédito para nada e foi conseguindo levar, pagava uma conta aqui, outra aqui, mas ele não tinha o benefício da recuperação judicial. Então, é um instituto que veio e está por vir aí para grandes empresas ainda, futuros produtores e grandes produtores, para auxiliá-los no momento de crise, né? É claro que hoje o cenário de hoje não é mais o cenário de antigamente. Hoje em dia se tem recuperações judiciais mais céleres. O próprio Mato Grosso são 3 juízes apenas os competentes, que é Sinop, Cuiabá e Rondonópolis. Então, por que 3 juízes apenas? Para ter decisões mais céleres, estar mais unificado. Então, são recuperação judicial que entrou, renegociou a dívida e bola para frente. E várias outras empresas já estão financiando o produtor em recuperação judicial. Então, se prevê aí uma grande quantidade de recuperações, porque a crise ainda, a gente vê que a crise ainda está por vir, né? As pessoas começaram a sentir no bolso agora o aumento de todos os tipos de produtos que você utiliza para o seu plantio,
seja de milho, seja de soja, seja de algodão, seja a própria pecuária. Então, a gente prevê aí um grande número e a intenção é que várias pessoas, pelo menos, saibam que existe um instituto, que você pode se auxiliá-lo e o judiciário está aí com você, né? Mas acaba que muita gente não conhece. Então, a nossa intenção é, sim, divulgar para o máximo de pessoas possíveis e empresários possíveis. Mas foi muito... Pode falar, desculpa. Pode falar, pode continuar. Mas é que nem eu digo, essa crise que a minha mãe mencionou foi uma crise vivenciada por nós. Eu me peguei eu até cito essa parte no livro, quando deu os gafanhotos na Argentina, que estava todo mundo preocupado de vir para o Brasil e tudo mais. E eu me deparei, nossa, e se viesse e destruísse toda a produção dos meus pais? Ainda bem que hoje ele sabe e conhece que tem a recuperação judicial para auxiliá-los nesse momento de crise, né? E ali eu relato o porquê que eu fui para a recuperação judicial e está totalmente ligado à minha vida vivenciada. A gente viveu muitos anos em que não se tinha dinheiro para nada, né? Então, assim, eu até brinco às vezes. Ah, mas o CPF tá sujo. Eu falo, gente, eu trabalho com isso. CPF no Serasa, nome negativado, eu cresci sabendo disso e hoje eu só trabalho com isso, né? Então, eu falo que a gente tem uma solução para tudo. É praticamente assim, o papel que seu pai e sua mãe desempenharam ao longo do tempo, hoje você quer usar a sua profissão para fazer essa defesa de outros tantos que possam estar nessa mesma situação, né? Sim, com certeza. E até quando eu estava para decidir, né, que eu decidi direito, e aí para decidir a minha especialização, foi quando eu comecei a cuidar da recuperação judicial do produtor. Falei, nossa, pronto, encaixou uma coisa na outra, né? Poder ficar ali renegociando e mostrando que não é fácil a vida do produtor e tentar renegociar e pedir mais fôlego. Eu falei, tá tudo interligado que realmente eu vivi e posso continuar ali com a minha experiência, cada dia mais ajudar aí o produtor rural nessa lida. Mas é uma lei muito interessante. Ela está começando a ficar conhecida agora, mas ela existe desde 2005. Não é totalmente diferente de falência. As pessoas confundem. Na verdade, a falência vence tudo e paga quem dá. A recuperação judicial é para evitar uma falência, para o momento de crise você renegociar todas as suas dívidas. Mas eu coloquei no livro, trouxe um pouco dessa explicação para as pessoas. Foi muito importante também para mim vivenciar, né? Sentar e pensar no que eu poderia agregar, principalmente para os jovens, né? Que estão ali decidindo, não sabem o que fazer. E aí eu trago um pouco da filha do produtor, que saiu um pouco ali da agronomia, da veterinária, foi para um outro lado, mas ao mesmo tempo totalmente ligada e interligada na fazenda e na porteira para dentro. Eu acho bacana isso que você fala, e eu teve um dia que você colocou isso, explicou tudo isso nos seus stories do Instagram, né? E esse tipo de coisa, assim, é realmente trazer clareza, porque o produtor rural, só de falar de lei, ele já assusta. Porque ele já entende que a lei, ela não pode beneficiar, ela praticamente ela não beneficia, ela não traz apoio. Às vezes ele acha que a lei é simplesmente uma punição. Sim. Porque eu lembro, assim, na época do meu pai, só dele ver um oficial de justiça, ele já ficava... Porque meu pai já era, assim, super conservador, nunca gostou de pegar empréstimo, nada, porque ele tinha medo de dever para alguém, né? Então, era sempre assim, muito medo de ficar devendo. Então, assim, sempre teve muito medo dessa coisa de legislação, né? De justiça. Então, a Cleiva está aqui nos assistindo. Ó, beijo, Cleiva. A Cleiva do meu é uma das nossas coautoras também. E aí o produtor rural ele tem muito medo. Então, às vezes, só de você ir falar, ele já pensa assim, puxa, ele não entende que aquilo, às vezes, vai trazer um benefício, vai fazer uma defesa, vai proteger não só o patrimônio dele, mas o nome dele em si, né? E da família, e ajudar para que ele enxergue um
futuro também com com essa proteção do patrimônio, né? Nara, gente, Oi. aqui é o seguinte, é um bate-papo. É pergunta e resposta. Mas eu estava até assistindo um pouquinho dos seus stories, Mariana, em relação ao podcast. Eu falei, gente, podcast, elas fazem uma conversa, outra conversa. É muito, muito legal. E no final tem a dancinha, né? E tem a dancinha. Você sabe que aqui no Elas e o Agro a gente não fez dancinha até agora. Não. Fazer. Eu também acho. Deveria. Então, diz que só faz se a Nara participar. E assim, uma das coisas que eu vejo, Nara, que às vezes isso possa contribuir muito, essa clareza da gente transmitir essa informação de que a recuperação judicial ajuda muito o produtor, é uma coisa que eu vejo, Nara, que você sempre trouxe, assim, todas as vezes que a gente conversou, é o relacionamento que você tem ali em Diamantino, a participação que você faz de alguns grupos, ou grupos de mulheres, ou grupos de liderança. Isso é muito importante, porque eu trabalho muito com relacionamento também, e aí essas coisas contribuem para a gente poder passar essa informação, né? Acho que a internet dela tá ruim. Ai, tá ruim, deve estar. Ela daqui um pouquinho ela deve voltar. Né? Qualquer coisa ela sai e entra novamente, pede para entrar. Mas então, eu já tava... Essa ligação que ela teve, principalmente ali aos redores, e aí ela também participou durante muito tempo com as Damas da Terra, né? Que é um grupo ali de Nova Mutum que une as mulheres para cada vez crescer mais e se unirem ali do agro. E isso é muito importante, porque acaba que você se engaja muito mais, né? A minha mãe, para mim, ela é aquela referência de esposa de produtor que não ficou ali só na fazenda, naquela caixinha. Pelo contrário, ela entra, ela faz a tomada de decisão, ninguém compra nada sem a assinatura dela, ela vai para a cidade, ela volta, então acaba que toda essa influência que ela teve ali, acaba que gera, né, várias lideranças ali ao redor de todo o pessoal que está com ela. Isso é muito importante também. Eu acho que ela caiu aí, né? Eu acho que ela já ela pede para... Já está voltando, já pedindo aqui para participar. Então, até a Jonária está falando aqui, vamos fazer uma matéria sobre a abordagem que vocês trazem hoje, sobre... Aí, voltou. Agora vocês trocaram de lugar aqui para mim. Jonária, vamos falar sim. Aí, ó, o Neliton está chegando. Jonária, vamos conversar. E quanto mais... Cada live dessa, a gente traz um contato de pessoas que têm interesse ou de divulgar, né, esse quadro, essa participação da mulher. E a gente, assim, tem participado de alguns eventos também, né? Para que a gente nós vamos estar no Elas no Campo, que vai acontecer em junho, 10 de junho, aqui em Cuiabá. Então, nós vamos estar lá fazendo a sessão de autógrafos, participando. Vão ser mais ou menos 500 mulheres nesse evento. Eu quero até convidar, nós vamos fazer uma divulgação grande aí, porque é um evento muito bom. E esse tipo de coisa a gente está falando aqui, Nara, e a Mariana estava falando que você participa, eu sei que você assim, lidera com outras mulheres alguns movimentos, esse Dama da Terra, né? E esse relacionamento é muito importante para a gente levar a consciência, inserir um pouco mais a mulher nas discussões, nas decisões. A gente sabe que algumas mulheres, elas estão na sua propriedade, elas estão tomando decisões, mas elas poderem também compartilhar isso, né, com o nosso meio. Sim. Então, aqui dentro da nossa propriedade, eu falo que eu faço um pouco de tudo, né? Eu compro peça. Vou para a cidade, precisa comprar peça, eu vou comprar peça. Nara, eu falei em todas as lives. Gente, produtor rural é assim, é igual a Nara, que é uma coautora, eu falava assim na live. Que ela vira para mim, ai, Nara, eu vou ir na sua fazenda.
Ah, Vani, só depois da colheita. Eu falei, então ela deixava a gente no segundo plano. Sim. É bem... Então, quando a gente tá da porteira para dentro, a gente faz um tipo de coisa. Da porteira para fora é outra coisa. Então, a gente tenta assim, tudo um pouco, né? De cada coisa, né? E a gente aprende muito, né? Com isso. Eu falo que nós temos que ter um olhar diferenciado para o nosso colaborador, para ver o que ele quer dentro da nossa propriedade. Se é salário, o que ele está agregando aqui dentro, né? Às vezes, ele só quer Fantástico isso. né? Então eu olho muito isso. Então, assim, muitas vezes, nós, patroa, nós temos que ser até psicóloga. No dia do pagamento aqui, eu sempre faço isso com nossos colaboradores. Eu sento, faço o pagamento e eu pergunto: você tem alguma coisa para me dizer o que nós precisamos melhorar aqui dentro da nossa propriedade? Eu ouço eles também. E depois que eu tive esse feedback, depois que eu aprendi lá nas mulheres do agro, lá no Congresso das Mulheres do Agro, isso que eu escutei uma mulher falando, eu falei, gente, eu preciso colocar isso em prática dentro da nossa propriedade. E vem dando certo, sabe? Eu ouço também o que ele tem para me dizer, porque às vezes eu tenho um olhar no geral, mas eu não tenho um olhar no que ele está precisando, né? Então, assim, tá dando certo. Graças a Deus tá dando certo, né? Esse é um dos pontos. Olha, e você tá falando uma coisa aí que é de suma importância na questão de você entender. Eu estou abrindo o livro aqui, estou mexendo aqui porque estou abrindo o livro aqui, porque eu quero falar agora com vocês a respeito de uma partezinha do livro. É só um spoilerzinho, porque quem tiver aí na live, entra no site da humanoseditora.com.br, compra o livro lá. E já vou até falar aqui agora, na live, que hoje está com... Eles mandaram para mim, o livro está por R$55 com frete grátis até meia-noite. Então, quem está na live aí, que quiser comprar, adquirir o livro, entra no humanoseditora.com.br. E você falando isso, Nara, da questão de como que o colaborador ele tem que entender que ele faz parte do processo, que a fazenda não consegue se manter sem o trabalho dele, a luta dele no dia a dia, e ele também precisa da fazenda justamente para fazer a manutenção dele, da família dele, né? E nesse caso, assim, para a pessoa entender e que não é a gente falando colaborador, porque a gente fala produtor rural, acha que é só o dono da fazenda. Não. E não é, o produtor rural é o colaborador, é o prestador de serviço, né? São todos qualquer um que contribui para aquela produção, ele é considerado produtor rural. Tanto que o que acontece, as nossas coautoras, as pessoas perguntavam nisso, mas tudo produtor rural? Não, nós temos uma diversidade, nós temos profissionais como é a Mariana, mas é filha de produtor. Nós temos a Yara, que escreveu a história da mãe dela, que é filha de produtora. Nós temos a Margarete, que é consultora no agro, então ela não é da área, mas ela entende muito da área, né? Então, todas essas pessoas contribuem. E aqui no livro, eu tirei um trechozinho, hoje eu estava lendo a história de vocês duas, e eu sempre faço esse aparatozinho antes da live. E aí tá aqui, Mariana, você escreveu assim: lembre-se, produtor rural, independente da quantia que você planta ou do tamanho da sua propriedade, você é grande. Você tem grande importância e relevância na sociedade. Gente, eu tô arrepiada. E se por algum motivo estiver um dia passando por uma crise financeira, saiba que há um instrumento jurídico apto a ajudá-lo. É muito legal essa parte, porque é uma das coisas que eu falo muito nas nossas reuniões lá do escritório. A nosso escritório, né, acaba que a gente só faz a recuperação judicial, tanto de empresas quanto de produtor, mas só para o devedor. Então, a gente lida muito com o devedor, né?
E eu sempre falo assim, é uma parte que eu trago muito legal. Eu falo assim, pensa, quanto que vale a tua fazenda? Tá na casa dos milhões, né? Agora imagina esta fazenda se ela fosse uma empresa na cidade. Ia ser uma big de uma empresa. Por que que às vezes até o próprio filho do produtor vai, se fosse a empresa, ia estar lá como administrador, como financeiro, ia ter uma parte jurídica, uma excelente parte contábil, e o produtor rural não tem, porque ele é tão grande contra as outras empresas, que inclusive muitos municípios são sustentados pelos produtores rurais. Né? E aí eu sempre indago isso. Eu falo, então, quando você tem que pensar igual um empresário. Você não tem que vir e esperar a crise chegar e você tem que vender sua fazenda para vender todo mundo. Não, e para pagar todo mundo. Não. Você visualizou, viu que seu fluxo de caixa não dá, vai atrás e vê o que você pode fazer. Né? É uma parte que eles esquecem. Porque, assim, querendo ou não, eu acho que o fato do cotidiano, de ser tudo muito simples, de ter vindo de uma origem, de uma família muito simples, muito humilde, você lida com aquela crença. E, na verdade, não. Ele é tão grande quanto qualquer empresa que está na cidade, se não maior. Né? E eles não se atentam nesse tamanho que eles são. Essa simplicidade, essa humildade... são valores que ele às vezes entende que para você ser grande, você não tem que ter isso mais. Isso. Eu falo que existe pessoas que são tão humildes, eu sei disso porque meu irmão é assim, ele nunca mudou na vida dele toda, independendo do que ele conquistou ou não na vida profissional. Às vezes, essa humildade chega a ser até uma certa vergonha. Ai, nossa, a pessoa é muito humilde. Não é questão de tamanho de patrimônio. E a humildade é um valor incrível que tantas pessoas hoje estão fazendo altos cursos, sabe? Parando a vida para tentar descobrir aonde que ele busca essa humildade dentro de si, né? E o produtor rural, às vezes, acha que isso é um impeditivo desde que nasceu para que ele construa algo grande. E ele já é grande. E ele já é. Se ele conseguiu conquistar, eu falo assim, meu pai casou com minha mãe, não tinha nada. Aí teve uma madeireira lá em Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Aí veio, vendeu a madeireira, comprou a fazenda. De uma fazenda veio para outra, assim, até quebrando entre uma fazenda e outra, porque o cara que comprou na época não pagou, a gente ficou muito tempo com juro e tal, bem essas coisas. Mas mesmo assim, sempre se sentindo pequeno. Uhum. Porque é muito mais na questão de presença de pessoa do que exclusivamente do tamanho de patrimônio, financeiramente falando, né? Com certeza. Com certeza. E então, aí, Nara, diga. Aí da humildade. Isso daí é o ponto-chave numa propriedade rural. Você não pode ser melhor do que o teu colaborador. Na nossa propriedade, a gente come o que o nosso colaborador come. A minha cantina é dentro da minha casa, só que separado, claro. Mas a gente toma café junto. Ali a gente já faz a oração da manhã junto. Toma café, almoça junto e só a janta que não. Mas assim, eu vejo como isso é gostoso, sabe? Esse bate-papo que a gente tem com eles é a nossa família, porque a minha família são eles. Uhum. Né? Você tira o sustento da terra, o sustento para a sua família, o sustento para a família dele. Claro. E assim, deu certo todos esses anos e deu certo. E é uma coisa que o meu marido, ele quer que continue isso aqui na nossa casa. Às vezes até eu falo, vamos fazer uma cantina separada. Não, ele não quer. Ele quer tudo junto. Aí, Nara, eu vou trazer agora a sua parte no livro, que eu escolhi um pedacinho, que é muito legal. Assim, eu pensei, gente, deixa eu escolher alguma coisa que me toca, né? Talvez eu não estou lendo exatamente um parágrafo que
é o mais importante para vocês dentro do que vocês escreveram. Mas foi o mesmo mimo, carinho e cuidado que a Humanos Editora fez com a gente. Porque quando ela foi entregar o livro para nós, ela entregou marca livro, né? Ela entregou uma bolsinha. E nessa bolsinha eles escolheram uma frase de cada uma de nós e colocou e printou na bolsa, personalizado. Então, assim, isso é um cuidado, é um mimo muito legal. E eles escolheram praticamente aquilo que representava a gente, que era o nosso espelho para eles, né? E eu escolhi um parágrafo aqui que diz assim, Nara: os nossos filhos ouviam as preocupações. O oficial de justiça batendo a porta de casa para pegar a assinatura ou uns bens para ser empenhorado. Eles já entendiam e sofriam junto por causa das preocupações, seus filhos. Se olharmos para trás com atenção, tudo o que passamos nos ensinou algo. As quedas virão, mas o importante é levantar-se e seguir em frente. Vai me fazer eu chorar de novo. Mas foi uma tempestade muito grande que a gente passou e os nossos filhos conviveram com isso. Só que assim, nós éramos tão simples no conversar com eles que nós passávamos para eles isso. E eles viam também, eles viveram tudo isso com a gente. Eu falo que isso foi um crescimento tão grande para eles que eu tenho certeza que hoje eles vão levar para a vida deles, né? E tem uma frase comigo que eu coloco assim sempre, Vanice. Eu tenho 10% dos meus problemas, mas 90% são de energia positiva que eu tenho que pôr em cima do negócio. Por que isso? Isso é tudo. Se eu desanimar, se eu desmoronar, eles vão desmoronar também. Então eu tenho que ter essa determinação, essa organização, essa motivação dentro de mim para mim passar para eles também. Que os desafios, todos nós sabemos, todos os dias nós temos um desafio diferente nas nossas vidas. Seja na saúde, seja com dívida, seja com filho ou, sei lá, né, com o esposo, com outras coisas mais. Então, nós não podemos. Então, eu passei isso para eles. Eu plantei esse legado, eu vou deixar. Ter coragem e determinação na vida. E fé em Deus. E isso é muito legal, que é isso que você está falando aí. Toda essa força, essa energia interior é muito ligado àquilo que a gente estava falando da humildade também. Enquanto você enxerga a humildade como valor e não como uma barreira, né? E isso tudo você move e constrói a essência dos seus filhos, que é o que a Cleiva está colocando aqui. As crenças e as lealdades nas origens simples limitam e muitas vezes inconscientemente acabaram perdendo patrimônio. Padrão de repetição das perdas também. A Cleiva, gente, para falar para vocês aqui, ela colocou aqui: show, Nara, valorizando o capital humano. A Cleiva, ela é consteladora familiar, e quando eu a convidei, ela falou: Vanice, mas por que você está convidando? Porque eu queria que ela contasse do outro lado da cadeira as histórias e como que era o comportamento das mulheres, das pessoas que buscam, né, essa sistematização para juntar forças, criar essa energia que você está falando, né, Nara? Com certeza. E é isso que a gente precisa, gente. Essa força, ela vem tão grande dentro da gente que nós não podemos deixar isso cair, sabe? Se nós deixarmos isso cair, as coisas não vão bem dentro do nosso teto. Sim. Ó, tá caindo gotas de ouro aqui. Chuva. Isso para nós, produtores rurais, é uma bênção muito grande. Gente, sabe o que é mais legal? Que eu escrevi literalmente isso na minha página. Teve uma parte que eu escrevi assim:
Não tem sensação melhor que eu vi um produtor ver a reação do produtor quando ele escuta o barulho de chuva. Gente, é literalmente isso que a minha mãe fez agora. Porque Olha, e eu vou te falar, a minha mãe, a gente fala, ela é movida a chuva, é impossível um negócio desse. Sabe? Ela é assim, ela fala assim, ela liga e fala, bom dia, choveu aí? Eu falo, nossa, ela não pergunta se eu tô bem de saúde, ela pergunta se choveu. Porque isso é sagrado, né, Nara? O produtor rural, ele vive pensando no tempo, né? Se chove, se não chove, né? Tudo isso, né? Então a gente acaba vivendo todos esses momentos e sofrendo junto também, né? E rezando e ajoelhando, porque se não chove, o nosso milho não dá, né? Eu falo assim, o nosso no todo, né? Produtores, né? E a gente está precisando de chuva, né? Na colheita a gente teve esse ano um ano bem conturbado, né? Teve muita chuva para colher e aí não entrava as plantadeiras na roça para plantar o milho, né? Esse ano nós tivemos um problema bem grande aqui também. Mas graças a Deus, Deus é tão bom, por isso que eu falo, tudo é Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar em tudo, ele dá um jeitinho na vida de todo mundo, né? Tem uma parte que eu também acho assim, decifrando oração, né? Orar mais ação, né? Então, oração. Então, você reza e você age, né? E é sempre o que o meu esposo fala muito, né? Quando ele planta, ele fala, olha, eu fiz tudo ao meu alcance. Tudo ao meu alcance eu fiz. Agora é rezar, conexão com Deus para que mande chuva na hora certa, sol na hora certa, porque olha, menina, é uma doidura. Uma hora tá chovendo demais, outra hora tá sol demais, a gente fica doidinha. Mas, enfim, é o risco do negócio, né? Mas é o risco do negócio, às vezes, assim, quando tem alguma empresa, alguma coisa assim da região urbana, é diferente, né? Porque o produtor rural, a terra espera por chuva mesmo, né? A Cleide está colocando, que lindo isso, chuva de ouro, pura bênção. Vamos pegar, Cleiva, exatamente essa parte que a Mariana estava falando, a Nara entrou e falou assim, nossa, chuva de ouro aqui. Gotas de ouro, gotas de ouro. Gotas de ouro, gotas de ouro, exato. Vou falar isso para minha mãe. Nossa, também é muito ligada na chuva. Porque choveu. Na quinta-feira passada choveu. E aí a gente pensou que não ia chover mais. E agora veio essa chuva, né? Mas no final de semana eu estava em Araputanga também, meu irmão virou e falou, agora vai passar mais ainda a chuva. Mas e isso é um dos ingredientes mais importantes que a gente tem, né? Para lavoura, né? E assim, a gente fala de lavoura, às vezes as pessoas entendem que agro, às vezes, é só agricultura. A gente fala agronegócio, isso está entrando toda a parte de pecuária também, né? Da questão animal também, hoje o agro ele tem uma cobertura, a gente tem hoje uma cobertura muito boa nessa coisa de defesa, como se fala assim, de pragas, né? Ou defesa na questão animal. E isso é muito importante. Eu acho que o Brasil nosso ele tem conseguido avançar, né? De uma forma muito diferenciada em relação ao mundo todo, né? Uhum. Sim, com certeza. E eu até sigo uma pessoa bem legal no Instagram, me fugiu o nome dela agora, mas ela bate também muito em cima da tecla do bem-estar animal. E era uma coisa assim, que era um pouco mais distante do meu cotidiano, né? Porque meu pai é literalmente da agricultura. E aí com o tempo eu fui seguindo, percebendo, a nova geração da pecuária, né? Daquela coisa tipo, não se marca mais na bunda, é só um furinho para marcar na orelha, o brinco, tal do brinco, né? E você cuidar, literalmente, o bem-estar animal estando ali, né? E a agricultura envolve tudo isso também. Ai, gente, hoje eu ouvi no Minuto Agro, sei lá, uma carne que custa R$500 o quilo. Nossa! O boi, como que é? O boi faz yoga. Passam, como que shoyu
no couro cabeludo para tirar carrapato. Eu falei, meu Deus, eu quero um lugar nesse boi. E quero experimentar para ver como é essa carne. Faz massagem, faz não sei o quê. Eu falei, Jesus, tudo para carne fica boa. É Sim. muito legal isso, viu? Eu queria colocar aqui para todo mundo que está nos seguindo o arroba da Mariana. Se fala do Instagram, Mariana, para o pessoal poder te seguir, da Nara também. Aí nós temos de todas as outras coautoras, a gente vai estar colocando no texto dessa live, que vai ficar salva no perfil da Humanos Editora. E aí a gente tem arroba de todas as coautoras. Nós estamos com uma promoção hoje do livro com o valor de R$55. Vocês entram no perfil da humanoseditora.com.br e compra lá o livro. Olha aí as meninas mostrando o livro. E compra o livro lá. E hoje até meia-noite nós temos frete grátis. Muito R aqui na minha boca. E a gente gostaria até, inclusive, de vocês falarem, para quem está ouvindo aqui, olha aí, Cleiva, viva a força das mulheres. Viva mesmo, né, Cleiva? Nossa, as mulheres fazem toda a diferença. A gente queria falar com o pessoal aqui, que está aqui na live, inclusive souber de algumas empresas, pedir para essas empresas comprarem o livro e darem para os seus colaboradores, para suas clientes. É importante porque tem tantas inspirações nesse livro. Eu falo assim, gente, a Maristela, que é uma coautora, ela leu a minha história e ela falou, Vanice, minha mãe é igualzinha a sua. Que ela falou que quando meu pai não voltava da fazenda, eu escrevi, quando meu pai não voltava da fazenda, minha mãe chorava, mas ela chorava atrás da porta, para os filhos não verem o sofrimento dela. E aí Maristela falou, minha mãe era igual a sua. Ou seja, como que eu sabia? Eu via isso. Sim. Como filho lá na infância pequena. A Maristela também, né? Então, assim, são muitas inspirações, pessoal que puder indicar aí para as empresas. E aí, meninas, olha, nós estamos quase acabando a nossa live. Isso que é aquela coisa para a gente conseguir levantar da cadeira, com todo mundo quer fazer um xixi, né? E aí, na véspera de feriado, eu queria deixar aberto aqui para vocês falarem, deixar a contribuição de vocês para o pessoal que está ouvindo aqui. A live vai ficar gravada, muitas pessoas podem estar assistindo posteriormente também. E deixar aí uma mensagem de vocês para hoje. Então, a minha mensagem, eu quero dizer o seguinte, que a mulher, ela não veio para competir com o homem. Ela veio para estar de lado a lado com ele, do lado dele. Nem à frente, nem atrás, ao lado, tá? Então, assim, muita gratidão também que eu quero ter por ter participado desse livro com a organizadora Vanice, né, com a editora Humanos, e também com todas essas coautoras lindas, que as histórias são maravilhosas, hein? Eu já li, acho que falta 2 ainda para mim terminar, mas eu achei linda, gente, cada uma contando aquilo que viveu, sabe? Aquilo da família, o que passou, muito lindo. Eu acho assim que é por aí mesmo. Então, agradeço de coração mesmo a todas e todos que participaram conosco aqui. E estamos aqui com o nosso livro, Elas e o Agro, para quem está bem divulgado o nosso livro. Quero agradecer também a Agroamazônia, né? Que é uma empresa que a gente compra muito também. E ela divulgou em todas as feiras o nosso livro, doou para as produtoras rurais. Muitas mandaram mensagem agradecendo, dizendo que as nossas histórias estão muito bonitas. Obrigada a todos. Bom, eu também quero agradecer. A Márcia aqui, eu acho que ela trabalha com vocês, tá falando lindas. Ah, sim! Márcia Fonseca. Ela. Nossa, ela é outro exemplo, né, mãe? De mulher guerreira. Que ela também teve, a gente fez mentoria com ela também, a gente conectou muitas nossas histórias, né? Quando eu falava do produtor rural, da crise, nossa, a gente vivenciou a mesma coisa.
Mas assim, eu quero muito agradecer, principalmente você, Vanice, pelo convite. Claro que a gente, né, sempre com energias positivas ali, colocando todo o vapor para isso. Veio a pandemia, acabou que declinou um pouco desse entusiasmo, aí depois ela voltou de novo e a gente continua aí com o trabalho. Foi muito bom participar. Nunca imaginei que ia ser complicado assim, sentar e escrever um pouco da minha história, né? Mas foi uma batalha vencida internamente, minha mesmo. E o tanto que fez para mim sentir da minha conexão com o que foi vivenciado para o meu pai, que reflete na minha vida hoje, né? Queria colocar aí que nosso escritório está inteiramente à disposição. Quem quiser ouvir melhor, saber um pouco mais detalhadamente como funciona a recuperação judicial. E muito obrigada mais uma vez. Você até pediu pra gente o nosso Instagram. O meu é @MarianaBortoloMontanher. Mas aí depois, quando der, vocês coloquem. E mais uma vez, obrigada por tudo. Ai, obrigada. Eu queria colocar, tô vendo Yarinha entrar aqui no Instagram. E aí eu queria deixar na apresentação do livro aqui, um dos parágrafos também, eu vou deixar aqui como inspiração. Eu coloquei, esse livro demonstra o quanto mulheres normais são incríveis na luta diária. Sim. Se desafiando e podendo, com suas histórias, inspirar mais e mais mulheres a contar suas jornadas e a materializarem suas conquistas através da produção literária. E você aí que está assistindo a nossa live, vem conosco, se inspire, conte sua história, inspire outras mulheres, faça da sua história um legado para toda a nossa sociedade. Meninas, Nara, Mariana, muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês são uma bênção na minha vida. Muito obrigada a todas as coautoras, a Humanos Editora, a equipe. Esse livro eu falo que é meu filho. Eu não tive um filho, né? Um filho humano, mas esse livro é meu filho. É meu filho porque foi uma construção, foi um desafio e que eu tive várias e várias mães me ajudando, que são todas vocês. Um grande beijo, fica com Deus. Boa noite, meninas. Tchau, tchau. Gratidão.